Nós ficamos, convido para que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Nós vamos dar sequência a uma série de exposições que nós temos feito. Aqui nós temos o costume de pegar um livro da Bíblia e percorrê-lo quase todo, não em todos os detalhes, todos os livros, capítulos, mas a gente faz um apanhado geral de cada capítulo da Bíblia. E nós estamos nessa série aqui em Gênesis, que trata do começo de todas as coisas. E hoje nós vamos ver uma história extremamente conhecida de todos nós. Está lá em Gênesis capítulo 7. Nós vamos ler todo o capítulo. Gênesis 7, versículos 1 ao 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês, 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha narinas, o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, porque o Senhor, diante do teu juízo, nos providenciou a redenção, a salvação. Obrigado porque esse episódio aqui, ó Deus, nos serve como um aviso e um alerta de que o juízo do Senhor chegará, mas também serve de conforto ao nosso coração, porque o Senhor mesmo providenciou a libertação, o Senhor mesmo providenciou a salvação para cada um que estiver sob o sangue de Jesus. Que o Senhor nos conduza nesse momento, ó Pai, que o Senhor nos ensine, o Teu Santo Espírito nos dê entendimento a respeito dessa verdade. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Eu creio que esse é um dos assuntos, talvez uma das histórias da Bíblia mais conhecidas de toda a humanidade. E por ser assim, talvez seja um dos assuntos também mais controversos que se tem.
Porque se você pega alguns meios de comunicação que vão falar a respeito da Bíblia, e sendo a favor ou contra, a maioria vai falar a respeito desse episódio, porque ele traz grande curiosidade para nós. Porque isso aqui envolve algo grandioso, isso aqui envolve promessa, isso aqui envolve milagre, isso aqui envolve uma população, isso aqui envolve a ira de Deus, isso aqui envolve assuntos que chamam e prendem muito a nossa atenção. Se um dia você estiver meio sem assunto ou sem confusão na sua família, comece a conversar sobre o dilúvio. Comece a conversar sobre essa arca aqui, comece a conversar sobre gente morrendo, Deus matando pessoas, Deus exterminando a raça humana. Você vai arrumar uns problemas bons, você tem poucos, né? Deve ter pouco problema aí. Ele falou, não, vou arrumar uns negócios com minha família. A família está boa demais, tranquila, né? Política já, esse ano a gente tem, né? A política igual já passou, né? É ficha pequena, porque você vai arrumar aqui dentro do dilúvio. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo por que Deus permitiu que essa história estivesse aqui, ou por que Deus não só trouxe algo verdadeiro e relevante para todos nós, e não só um mito, não só uma história. Eu estava preparando isso aqui, pesquisando um pouquinho a respeito disso, aí começaram a sair algumas revistas online lá para mim. Aí começaram assim, a origem do mito do dilúvio. Por que os povos acreditavam no mito do dilúvio? E aí nós vamos ver um pouquinho se essa história realmente aqui é ou não é, né? Moisés, que é o escritor aqui dessa carta, ele inventou alguma coisa ou não, mas eu quero que você saia daqui entendendo por que Deus permitiu tudo isso daqui. Era um anúncio, um prenúncio de algo que ainda está por vir. Isso aqui já aconteceu há muito tempo, mas isso aqui é só anunciando alguma coisa que está lá na frente e que todos nós vamos passar, mas eu vou te chegar lá e vou te mostrar o que é isso daqui. Só para a gente entender um pouquinho melhor, nós estamos vendo aqui, e acontecem 3 estágios sucessivos aqui dentro dessa história do dilúvio. Primeiro, é um anúncio que Deus faz aqui no capítulo 6, a respeito dos povos e da maldade, o que Deus traria sobre eles. Nós vimos isso domingo passado, que nos primeiros versículos lá do capítulo 6, diz que havia um povo separado, que Deus tinha dado algumas ordens, e eles se misturaram com outros povos. Isso significava que eles traziam outra cultura, outros deuses, e lembre-se bem, para quem que Moisés está escrevendo o livro de Gênesis? Para um povo que tinha saído da escravidão do Egito durante 400 anos escravos numa terra estrangeira, e agora Deus os tira de lá, e você vai lembrar dessa história das 10 pragas, o mar se abrindo, e diante agora da terra prometida, Moisés já quase sabendo, lá velhinho, sabendo que ele não ia entrar nessa terra, ele falou, eu preciso registrar tudo isso aqui, para que esse povo entenda e saiba quem é esse Deus, o Deus de Israel. Então ele está escrevendo diante de um povo que havia, esse povo aqui de Israel, que Moisés estava escrevendo para eles, havia se misturado com outros deuses. Agora ele diz assim, eu vou mostrar para vocês a consequência que teve de um povo lá atrás, que se misturou com outros deuses também, que deixou de ser o povo de Deus, ou era o povo de Deus e resolveu adorar outros. E ele fala aqui então no capítulo 6, fala, olha, os filhos de Deus começaram a se misturar com as filhas dos homens, e Deus vai trazer juízo sobre esse povo, porque foi exatamente isso que aconteceu em toda a história. Isso começou lá com Adão e Eva, e vem o capítulo 3, mostrando a queda e as consequências, o homem sendo expulso do jardim e toda a maldição que trouxe para a descendência humana, mas havia uma promessa, e essa promessa seria mantida, que estava em Jesus Cristo. Ele fala, olha, serpente, o seu descendente, ele vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas se prepara, porque lá no final, ele vai esmagar a cabeça do seu descendente. Ele está falando sobre Satanás e Jesus Cristo. Quando na cruz Jesus foi ferido, mas quando ele ressuscitou e venceu a morte, agora Satanás foi aniquilado, ele vai ser aniquilado de uma vez por todas, também lançado lá no lago de fogo, que o Apocalipse fala isso para nós também. E então, nós temos esse primeiro anúncio aqui nessa parte, capítulo 6, mostrando que o povo havia se corrompido, o povo de Deus se misturado com outros povos, outros deuses, e que Deus pesaria a mão. Então, segundo, nós vemos aqui que a próxima etapa, que Deus deu uma ordem para Noé construir uma arca, é como se fosse um caixote, não é um barcão assim que a gente está acostumado a ver, um naviozão, mas era como se fosse um caixote mesmo, que ele tinha, era revestido lá por uma graxa lá, uma coisa que ele passou lá, um betume, né, para que ela pudesse flutuar. É coisa muito parecida, a palavra que a gente tem aqui, de como era construído esse caixote, que a gente chama de arca, mas era uma caixa, quase a mesma palavra que foi indicada lá para Moisés. Lembra quando o faraó queria matar todos os meninos, aí colocou ele num cestinho, e esse cestinho flutuava lá na água? Então, era a mesma palavra que
é mais ou menos a ideia que nós temos aqui, mas só com uma proporção muito maior. Então, nós temos aqui uma ordem que Deus deu a Noé para construir, e por fim, tem 7 dias que antecedem o dilúvio mesmo, né? E que agora os animais começam a entrar, Noé e toda a sua família entram também, e Deus fecha a porta. E nós vamos concentrar mais nessa última parte, mas eu vou falar sobre essas outras também. Mas talvez uma pergunta que está na sua mente, no seu coração, fala assim: gente, tudo bem, eu entendo, certo, né, que Deus mandou um dilúvio e tal, mas isso é justo? Isso é justo? Deus mandar uma condenação, e a história mostrou para nós aqui, que Ele acabou com tudo, todo ser que respirava, a não ser aqueles que estavam dentro da arca, todo mundo morreu. E gente, isso é justo? A gente olha para Deus e fala: isso é justo? Deus fazer um troço desse? É quando a gente olha para toda essa humanidade e o que esses capítulos anteriores estão mostrando para nós, quem passou por esse dilúvio, quem passou por esse episódio aqui. Gênesis capítulo 6, voltando, ele dá uma descrição para nós, quem era esse povo. Ele diz: quando os homens começaram a se multiplicar na terra, ali nasceram filhos, os filhos de Deus escolheram para si, então diz o Senhor, por causa da perversidade do homem. Isso aqui é o capítulo 6. O meu espírito não estará com vocês para sempre. E aí ele diz sobre os nefilins, nós tratamos disso domingo passado, e ele diz aí no versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos seus pensamentos, ou do pensamento do seu coração, era sempre e somente para o mal. E é onde entra uma expressão que diz: e Deus arrependeu de ter feito o homem. Nós vimos então, eu quero explicar para vocês de novo, que esse arrependimento não é porque Deus mudou, porque tem texto que diz que Deus é imutável, Deus não muda, Deus não é homem para que se arrependa, mas aí ele usa um termo aqui, mas tem arrependimento, mas é para mostrar o que estava passando no coração de Deus naquele momento. Não é que Deus é homem para se arrepender ou mudar, mas a palavra que é usada aqui é uma adequação de uma linguagem para que nós entendêssemos o que estava passando na mente, no coração daquele momento, a tristeza que deu no coração de Deus diante da perversidade, diante de todo o intento mal da humanidade. Isso é fruto lá de Gênesis 3, diante da queda que aconteceu. Aí nós vamos para Romanos, vamos entender que por causa de um homem entrou a morte no mundo, agora alastrou isso aqui, uma doença que todo ser humano tem, já nasce com ela, que é o pecado. Então, por conta disso, é que nós estamos vendo a situação que Deus coloca esse povo. É injusto? Porque Ele está condenando pecadores. E o salário do pecado? É a morte. Deus simplesmente está sendo justo. Deus simplesmente está cumprindo com o que Ele é, um Deus santo. Um Deus que criou todas as coisas que eram boas, perfeitas. Agora vem o homem e contamina tudo isso com o seu pecado. E agora a gente pode pensar: isso é justo. Mas também, será que foi justo diante de Deus? Só para te lembrar que a construção dessa arca aqui durou cerca de 120 anos. Durante 120 anos, Noé, como mensageiro da justiça, segundo Pedro vai trazer isso para nós, que ele era um homem que pregava a justiça de Deus. Então não era só um homem que estava lá construindo o seu baúzão, sua arca lá e ficava na dele. Ele era um pregador da justiça. Durante todos esses anos, Noé falava a respeito do juízo divino que viria para essas pessoas se arrependerem. Durante todo esse tempo. Mas não só ele. Se a gente pegar toda a árvore genealógica, a ascendência de Noé, nós vamos para Lameque, Matusalém e Enoque. Nós estamos falando cerca de só de idade desse povo aqui, de uns 1000 anos. 1000 anos que começa com Enoque, porque quando a gente vê a descendência aqui de Adão e começa essa história, vai falar que tinha um monte de gente, mas ele tem um nome especial que diz: Enoque andou com Deus. E aí depois dele vem Matusalém, que conhecia, vem Lameque e agora Noé, que também diz que era um homem que andava com Deus. Portanto, não foi assim, Deus falou assim: vou mandar juízo para esse povo, vou acabar com tudo e é isso. Durante cerca de 1000 anos, Deus avisando a respeito desse momento. Sabe o que é o mais triste aqui? Porque a gente vê Enoque, Lameque, que tinha outros filhos, não era só Noé, mas somente ele e a família entrou nesse barco.
entrou na arca. O restante de uma geração de um homem que conhecia a Deus, que andava com Deus, pereceu no pecado. Era gente que estava envolvida com essa maldade. Isso aqui é só um alerta para você que acha que o seu nome da sua família vai te garantir um lugarzinho no céu. Só porque tem gente lá na sua família ascendente, seu irmão, seu pai, seu avô, seu bisavô, era fundador de igreja. Perceba que nós estamos falando aqui de uma geração, de um homem que andou com Deus, mas que todos os outros descendentes pereceram no pecado, porque não se arrependeram. Mas enfim, a gente também é informado aqui diante desse mundo perverso. Eu já disse sobre isso, Noé era um pregador da justiça, ele falava a respeito dessas coisas. Mas então vamos lá, o que a gente aprende com essa história? Em primeiro lugar, o que Deus quer que a gente aprenda diante da história de dilúvio é porque o julgamento de Deus sobre a terra é um fato. Ele diz no versículo 4, daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E o que a gente pode aprender diante disso daqui? Interessante, porque em nenhum outro evento Deus foi tão severo com a humanidade, com toda a sua criação igual aqui. Ele já tinha, assim, Deus por causa do pecado e da sua justiça, eu já falei isso para vocês, e espero que você entenda, que Deus não estava sendo injusto, mas Ele é a justiça de Deus sendo cumprida, certo? É como se nós tivéssemos um bando de assassinos aqui, gente ruim, todo mundo aqui gente ruim, e aí chega um juiz para cumprir a sentença. Ele está sendo injusto? Claro que não, é todo mundo errado, todo mundo contra a lei, e ele tem que cumprir essa justiça, porque a justiça em si, ela é correta, e é por isso que Deus é justo, porque Ele é correto diante da santidade dEle, Ele está cumprindo isso daqui. Espero que você tenha entendido isso, esse ponto aqui. Mas aí então, Deus foi extremamente severo, como nunca foi em toda a história. A gente pega alguns outros episódios, por exemplo, a Sodoma e Gomorra, né, 2 cidades ali perversas também, que a maldade do homem subiu aos céus, e então Deus separa algumas pessoas ali, Ló e tal, e ele fala assim, eu vou mandar fogo, vou destruir, destrói algumas cidades ali, por causa do pecado, punição, por causa do pecado. Mas nesse ponto aqui, nós vamos ver que esse fato, ele alcançou toda a criação, todo o universo estava envolvido nisso daqui, e se nós não cremos que isso aqui é um fato histórico, que realmente aconteceu, nós vamos ter muita dificuldade em crer nos milagres. Porque isso aqui não é realmente assim, por mais que existam pessoas, e pessoas bem intencionadas, que querem provar o dilúvio, que querem mostrar cada detalhe que de fato isso aqui aconteceu, como é que você mostra que algum morto ressuscita? Como é que você prova isso? Como é que você prova que teve alguém que atravessava a parede, desaparecia de um lugar e aparecia no outro? Estou falando de Jesus Cristo quando ressuscitou. Isso aqui tem a ver com a nossa questão de fé. Claro que tem fatos que podem evidenciar isso aqui e tudo mais, mas acima de qualquer coisa, nós entendemos que isso aqui de fato aconteceu. Tanto é que Jesus cita esse texto aqui lá em Mateus. Lembra que nós lemos um texto ali falando? Como foi nos dias de Noé. Ninguém sabe a vinda do Senhor, mas como foi nos dias de Noé, Ele vai voltar. O próprio Jesus cita isso aqui. Nós vamos encontrar outros textos no Novo Testamento falando sobre esse texto, sobre esse fato que aconteceu. Portanto, nós entendemos que isso aqui é um fato histórico, mas também que ele foi universal, que aconteceu em toda a terra. E aqui nós vamos entrar em alguns pontos, que eu na verdade não quero nem me aprofundar nisso aqui, nesse dia, nessa noite, a respeito de tudo que está envolvido nesse fato universal, se foi só local, se foi universal, mas eu quero te mostrar que isso aqui aconteceu na terra inteira, planeta inteiro, porque o texto está dizendo aqui que todo ser que respirava morreu, certo? Que rastejava, fôlego, de narina, ele morreu. Isso aqui aconteceu em todo o planeta. E aí depois da descendência de Noé e seus filhos, agora toda a raça humana foi refeita, tanto é que depois, já te fazendo uma propaganda aqui, porque depois ele vai fazer uma aliança, lembra do arco-íris? Uma aliança que Deus faz com Noé, falou assim, eu nunca mais vou matar esse povo aqui em água. E aí a propaganda porque a partir do próximo domingo, na escola dominical, nós vamos começar a estudar sobre aliança. E você vai ver exatamente quais os elementos estavam presentes nessa aliança que Deus fez aqui, cada detalhezinho, até a gente chegar. Nós vamos estudar esse trecho da aliança, onde Deus começa a fazer essa aliança com Adão, vem toda a terra, ele é cumprida em Jesus Cristo, quando ele fala, esse é o sangue do cálice da nova aliança. Por que nós estamos debaixo da nova aliança? Para você entender toda essa história, tá bom? Escola dominical, a partir do próximo domingo,
estudar sobre aliança. Mas nós entendemos que isso aqui foi universal, aconteceu no mundo inteiro. E por fim que esse dilúvio veio repentinamente, mas não sem aviso. E por que nós estamos falando isso aqui? Já te falei, contei essa história aqui por cerca de 1000 anos, o povo ouvindo, vai ter juízo, Deus é santo, vocês são o povo de Deus. Lembra o que aconteceu com esse povo, lembra o que aconteceu lá no jardim, o homem foi expulso, agora vocês estão misturando de novo, isso aqui vai ter consequência. E não foram só 1000 anos, aí tem 120 anos Noé construindo essa arca. Beleza. Não satisfeitos, tem os últimos 7 dias, os detalhes dos últimos 7 dias, que agora começa a chegar animal, tudo contelado, e esses animais entrando na arca. Noé estava ali com sua família, ajeitando as coisas, mas quem que trouxe esses animais aqui? Deus conduzindo toda essa história, Deus conduzindo, 7 dias ali, ele está falando, está chegando a hora, e esse povo não se arrepende. E o que isso quer dizer para nós, diante desse dilúvio que foi histórico, universal, e ele vem repentinamente, mas não sem aviso, porque o juízo futuro de Deus, ele é fato. Isso aqui é só um anúncio do que vai acontecer no dia que o Senhor Jesus voltar. Isso aqui é narrado e mostrado para nós em Apocalipse. O dia que Jesus voltar, esse vai ser um evento histórico. Porque Jesus prometeu que iria voltar, e tudo que Jesus prometeu, e tudo que a gente tinha a respeito de profecias, já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir até o dia que de fato Jesus Cristo voltar. Esse é o dia da ira do Senhor. Você pode ter certeza que isso que Jesus falou, não foi só um mito, não é só uma historinha para você ficar com medo, isso vai acontecer, porque Ele falou que ia acontecer, mas isso também vai ser universal, porque todo joelho se dobrará diante do Senhor, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lembra aquela história? Porque aí começam as especulações, né? Esse assunto é bom também. Fala, quando Jesus voltar, mas como assim? Todo olho verá, certo? As trombetas vão tocar lá e tal, Jesus voltando, aquela coisa louca assim, todo mundo vai, mas como é que todo mundo vai ver? Essa terra é redonda, como é que eu vou ver aqui no Japão? Alguém vai ver? Vai ver, porque todo mundo vai passar por isso, e por fim, Ele vai vir de repente. Lembra do texto que nós lemos? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. É como a estrela que nasce do Oriente, desce do Ocidente, é como o ladrão que entra sem avisar. Jesus vai voltar, mas não é sem aviso que esse dia do juízo vai acontecer. Já tem um monte de tempo que essa palavra aqui está te avisando, um monte de tempo já, desde quando o pecado entrou no mundo e Deus prometeu, vai vir o Filho do Homem, ele vai pisar na cabeça da serpente, e quem for descendente dessa serpente, aqueles que não estão em Jesus, vão passar por esse dia. E até hoje, talvez você está aqui nessa noite hoje, mais uma vez para ouvir a respeito desse evento, para que você não seja pego de surpresa. Jesus, não, mas voltou rápido assim? Nem fiquei sabendo aí. Ficou. Você ouviu falar sobre isso? Sabe aquela história de que a palavra não volta vazia? Já usou essa palavra? Já usou esse texto? A palavra não volta vazia. Isso é um texto lá em Isaías. E naquele momento ele estava dizendo ali a respeito das profecias, né, que toda profecia que ele falava não voltava vazia, porque ia se cumprir, porque era a palavra de Deus. Mas essa história quer dizer que não é só a profecia, que não é porque eu estou falando aqui para vocês que não vai voltar vazia. Ela não volta vazia porque há momento que nós anunciamos isso, quando a Bíblia anuncia a respeito do juízo, ou ela vai trazer bênção para a sua vida quando você vai se render aos pés de Jesus, ou ela vai trazer condenação para você, porque esse dia vai chegar, e se você não se render aos pés do Salvador Jesus Cristo, você não vai ter desculpa. É por isso que ela não volta vazia, porque ela traz bênção para a sua vida, ou ela traz condenação. Mas enfim, em segundo lugar, não só o julgamento é certo, mas a salvação providenciada por Deus também é um fato, também é certa. Deus ofereceu não só um meio para esse povo escapar, para a família de Noé escapar, mas Ele providenciou um meio para que todo aquele que crê em Jesus também seja liberto dessa condenação.
Não só aquele momento final, quando a porta da arca fechou. E talvez, assim como aquele povo ficou pensando, eu não sei, fiquei imaginando, eu falei assim, gente, mas esse Noé, coitados, né? Tudo bem, cada um vive de acordo com a sua crença, né? Noé tem uma crença lá, tá de boa, vamos respeitar, né? Deus é amor mesmo, e ele tem um jeito dele crer, eu tenho o meu, e tá tudo certo, deixa Noé fazer aquilo, ele está sendo feliz, eu vou ser feliz do meu jeito aqui também, ou sei lá se esse povo ficava zoando, zombando dele, né? Eu falei, gente, mas que não é doido, imagina, que história é essa, não é? E aqui, certeza, nós vamos ver que ninguém se rendeu à palavra dele, ninguém, mas todos foram avisados. Eu não sei exatamente o que aconteceu naquele povo, mas assim, né? Mas o ponto é que não vai ser por falta de aviso, mas também não vai ser por falta de Deus providenciar um meio para que você seja liberto da condenação. Por que ele fez isso? E quando nós estamos falando sobre isso daqui, a respeito da cruz de Cristo, lembre-se de uma coisa, gente. Não bastava só saber a respeito da arca. Não bastou só saber a respeito do dilúvio, porque esse povo foi avisado, eles sabiam. Ficaram sabendo. Falaram, sabe Noé, doidão lá? Eu vim aqui para saber que eu queria ver tem um cara doido aqui que está construindo uma arca. Eu falei, eu estou sabendo. Fiquei sabendo que ele construiu uma arca, falou que vai libertar. Falou, bacana, hein? Não adianta você só saber a respeito da cruz. Você sabe dizer Jesus Cristo? Sei, Jesus um doidão também, né? Rapaz, falou que ia voltar, falou que ia ter como é que chama? Um arrebatamento, final dos tempos, doidão. E aí, me mandaram um vídeo, estava acontecendo o carnaval, duas cantoras começaram uma começou a pregar lá no meio do carnaval, falando arrebatamento, Jesus vai voltar, no meio do trio elétrico, Jesus vai voltar e tal. Você viu isso? Fofoca gospel, gente. Meu cunhado está aqui, ele fala que eu só trabalho domingo. Agora ele fala assim, tá certo, trabalho só domingo, né? Agora durante a semana ele faz o quê? Fica vendo fofoca, fica vendo estranho, né? Fica vendo vídeo, Instagram, TikTok, eu nem tenho TikTok. Mas aí essa história, uma começou a falar, estava rolando um trio elétrico, né? E uma cantora falou lá, não, vai rolar um arrebatamento, entrega a sua vida para Jesus. Aí a outra falou assim, que arrebatamento o quê? Meu Deus é amor, não vai rolar nada disso não, que nós vamos macetar esse arrebatamento, não vai rolar nada disso não. Ué, gente, como é que esse povo sabe sobre arrebatamento? Não adianta você só saber que existe um Jesus Cristo que vai voltar. Não adiantou só saber que existia uma arca, que tinha um cara falando sobre dilúvio. Porque esse texto aqui, ele está para te mostrar que isso aqui é fato. Ele vai acontecer. Mas então, por que só Noé, uma pergunta assim, por que só Noé e a sua família foram salvos e libertos desse episódio? A gente precisa voltar para o texto aqui, para você entender alguns detalhes que ele está dizendo. Lembra que ele falou assim, Noé, entra na arca, você e sua família. E aí antes ele falava assim, Noé, quando ele vai apresentar Noé, ele fala isso aqui um pouco, né, no capítulo 6, ele diz isso aqui para nós, lá no versículo 9, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus, você nunca mais esquecer, fala, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando eu era menino, eu aprendi isso aqui, isso nunca mais saiu da minha cabeça. É terrível que eu vou ensinar para você agora, mas você nunca mais vai esquecer quem são os filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Só se lembrar, sem pão e café. Aí você vai lembrar. Sem, Cã e Jafé. Mas o detalhe aqui não é isso. É o que a gente precisa voltar aqui e entender. Que Noé era homem íntegro e andava com Deus. Era um homem justo. E o que é isso então? Por que esse homem aí, no capítulo 7, diz aqui, o Senhor disse a Noé, entra na arca, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Isso aqui precisa ficar muito claro para nós, por que ele foi liberto desse dilúvio aqui. Porque talvez se você fazer uma leitura mais superficial, você vai entender assim, olha, o cara era bom, o cara era íntegro, o cara era justo, é por isso que Deus libertou ele.
Mas você vai caminhar um pouquinho a mais aqui, quando eles estão em terra seca, você vai ler uma história sobre esse homem íntegro, reto e justo, que ele produz uma vinha, e é vinho mesmo, que ele colhe, ele se embriaga, ele fica nu na sua tenda, algo que era proibido na lei do Senhor, e um de seus filhos o vê nu, o que era proibido da lei do Senhor, e esse agora se torna um povo maldito entre os homens. Homem reto, íntegro e justo. Mas por que esse homem foi liberto aqui? Porque a gente precisa voltar um pouquinho. Lá no capítulo 6 ainda fala, os homens eram maus, perversos. Mas tem um Noé, que encontrou benevolência, em que achou graça ele encontrou graça diante do Senhor, diante dessa promessa que Deus havia feito, lá de Gênesis capítulo 3, que haveria um Salvador que derrotaria Satanás, ele então creu nessa promessa. Hebreus capítulo 11, que fala a galeria, né, dos heróis da fé, vai dizer, Noé creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, por isso que ele era um homem justo. Quando nós lemos dessa história de justo, que nós temos duas formas de entender isso aqui, porque a justiça estava sobre ele, a justiça de Deus, estava em Jesus Cristo, né? A justiça de Jesus estava sobre ele, Jesus pagou, ele se fez justo, mas era um homem que era justo nas suas ações também, ele andava corretamente. Nós podemos ver essas duas coisas nele aqui. Portanto, ele foi salvo, não porque ele era bonzinho, porque eu acabei de te mostrar que existe uma história aqui terrível, mas ele foi salvo porque creu na promessa. Por isso que ele foi liberto. Por isso que nós estamos vendo essa história aqui, que a salvação também é um fato. E voltando a essa história de animais, você vai ver os detalhes que existiam animais puros e impuros, certo? Ele falou, pega 7 lá, animais, 7 casais de animais puros, outros animais impuros. O que era isso? O que eram animais puros e impuros? Já é um anúncio que havia na lei de Moisés. Levítico vai falar muito sobre isso, esses animais puros e impuros. Animais puros é que podiam ser usados no sacrifício, no templo, e animais impuros não, que depois se tornaram animais para comer. Alguns outros até não, né, que tinham unha fendida e tal, algumas aves, ele não podia nem comer, que eram animais impuros, mas não é porque não era animal que não prestava, mas eram animais que eram usados quase que exclusivamente no sacrifício no templo. E o que esse sacrifício no templo representava? Um animal que era imolado, era morto, lá o sangue derramado, o sangue aspergido no templo. O que isso significava? Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Agora Deus está dizendo, você vai separar alguns animais puros aqui, e é exatamente o que aconteceu, quando as águas baixaram, depois de 150 dias que fala aqui, quando as águas baixaram, sabe o que ele foi fazer? Sacrifício, oferta ao Senhor, foi dedicar aquilo a Deus, porque era um anúncio dessa adoração, que ele agora foi separado para adoração ao Senhor, mas através do sangue de um animal, anunciando Jesus Cristo, Cordeiro perfeito, que derramaria sangue por uma última vez naquela cruz, para que a gente não precisasse fazer mais sacrifício, porque Cristo fez. Ele é esse meio, e isso também é um fato. Ele tinha algumas características aqui, não é? Tinha algumas características a respeito desse andar com Deus, que envolvia fé, obediência e comunhão. Eu quero enfatizar não só, já falei um pouco sobre a fé, que ele tinha de crer nessa promessa, por isso que ele foi liberto, ele creu na promessa, não foi porque ele fez ou deixou de fazer, ele creu, e o fato dele crer, isso trouxe uma transformação muito grande, porque existe um outro detalhe nesse texto aqui que diz para nós, que ele fez tudo, versículo 5, ele fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Isso aqui é para você que crê nessa promessa, você que já foi liberto e crê no Senhor Jesus. Agora sabe o que Deus espera de nós? Fazer tudo o que Ele nos tem ordenado. Porque isso aqui é a amostra de que realmente você crê nessa promessa. Agora não é viver mais para você, você tem um Senhor, você tem um Deus, e o servo não faz a sua própria vontade, e na verdade esse é o grande problema de toda a nossa humanidade. Sabe por que a gente tem tanta violência, tanto mal, tanto problema? Porque as pessoas se tornaram senhores ou servos de si mesmos. Porque agora, se não tem um legislador, se não tem uma lei, se não tem aquilo que me fala o que é certo e o que é errado, eu me torno o meu próprio padrão, e agora eu faço o que eu quero.
Mas existe um Deus que é o Senhor de todas as coisas. E nós somos servos. Nós somos chamados para fazer tudo quanto Ele tem ordenado. E lembre-se, por que a gente faz isso? Não é para você ser liberto. Porque a salvação providenciada está na cruz de Cristo. O que é exigido de você é, creia no Senhor Jesus. Mas diante dessa libertação, diante de tudo que Deus já fez por você, diante de quem você é em Jesus Cristo, obedeça a tudo que Ele tem ordenado, porque isso agrada a Deus, isso alegra o coração de Deus. Isso mostra que de fato nós temos um Senhor. E a conclusão que nós chegamos diante desse texto: você já embarcou? Quando nessa noite Deus está dizendo, entra na arca. E eu não quero ficar só fantasiando aqui não é para você entrar no barco não, senão eu ia fazer uma representação de um barco aqui, para você entrar nessa. Mas ele está falando a respeito de Jesus Cristo. Lembre-se que esse evento aconteceu para mostrar o que vem lá pela frente. E isso é fato que realmente vai acontecer, que é o juízo de Deus. Ele vai ser para toda a humanidade. Ele vai ser para todo ser vivente que respira. Mas a pergunta que fica para você é: você já entrou pela porta? Aquele que diz, eu sou a porta e bato. É Jesus Cristo. Isso aqui mostrando a salvação que vem dele, do nosso Deus. E a única esperança que você pode ter de estar livre da ira de Deus é estando naquele que se fez o condenado, que é Jesus Cristo. Já entrou? Está dentro desse barco? O que a gente pode fazer então? Primeiro, tire os olhos da história de Noé. Olha para a sua própria história. Isso não é sobre um mito que aconteceu. Isso é sobre você. Isso é sobre a sua história. Sobre a sua eternidade. Sobre o juízo ou sobre a graça de Deus sobre a sua vida. Segundo, se você ainda não entrou, o que está te impedindo de entrar? Às vezes é sua reputação. O que seus amigos vão falar? Então você vai passar para crente. Eu vou passar para quem que meus amigos vão falar? Você está doido? Vou ter que parar de frequentar carnaval? Vou ter que parar de fazer um monte de coisa? O que está te impedindo? Às vezes você só sabe dessa história, fala, acho que é legal, eu gosto de Jesus e tal, eu quero seguir os ensinamentos. E às vezes você está usando o seu próprio barco, a sua própria arca, achando que você está trazendo salvação. Você está usando as suas boas obras, você está usando o fato de você ser bonzinho, mas que no final das contas, quando você olha para a cruz de Cristo, quando você olha para essa palavra, você vai entender que você não é bonzinho e que você merece é a punição eterna, porque isso é justo, porque você é pecador. Ou você está no barco de Jesus Cristo. Nós cantamos aqui, aquele que acalma as tempestades. Terceiro, continua construindo. Se você já entrou nesse barco aí, perseverança, seja perseverante. Às vezes o troço vai ser meio difícil mesmo, você vai encontrar zombaria, você vai ser perseguido, você vai encontrar as dificuldades no meio do caminho mesmo. Olha só o que aconteceu, esse homem esperando 120 anos, tudo bem que eles viviam muito tempo, né? O bicho viveu 600 anos, às vezes para você está meio longo, mas persevera, continua construindo, continua sendo um proclamador da justiça de Cristo, lá na sua casa, para aquela que está difícil. Gente, esse aqui não tem jeito não, já falei, eu tenho orado e continuo construindo. E por fim, se fosse a sua história contada na Bíblia, se fosse a sua história, vai falar sobre o seu pai, seu avô, seu bisavô e sobre você. O que estaria nesse livro? Eu quero terminar então, usando Filipenses 2, 14 a 16, que diz assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, esse aqui é o apóstolo Paulo falando,
filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Que esse seja o seu objetivo, se você já está em Jesus Cristo, que você seja encontrado irrepreensível. Ninguém vai poder apontar o dedo para você. Isso aqui significa que você não é perfeito não, tá bom, gente? Você vai errar. Errou, pede perdão. Mas isso aqui é o nosso alvo. Ser irrepreensível e puro, filho de Deus no meio de uma geração corrompida. Nós vivemos no meio dessa geração corrompida. Nós vivemos. Mas que você seja como essa estrela que brilha à luz de Cristo. Vamos orar?